Bom dia. Bom dia. Quem vos fala é a professora Andréia. Estava com saudades? Acho que não, né? Mas eu estava. E hoje a gente vai reiniciar, né, o nosso ano letivo por conta dessa paradinha obrigatória. As férias antecipadas, todos descansaram? Tá. Agora, vamos que vamos, hein? E o primeiro conteúdo que eu vou aplicar para vocês, como a gente está trabalhando redação, tá? É a questão da coesão. Lembra que vocês me pediram? Então, hoje nós iremos iniciá-la. A coesão desde que a gente saiba que a coesão é um processo de conexão, de concatenação das ideias, das palavras, o principal mecanismo é o conectivo. E por conta dessa conexão linguística, né, que permite a amarração das ideias dentro de um texto, é necessário que a gente saiba a função de cada conjunção. Lembra a questão da semântica, do significado de todas as palavras, tá? Então a gente vai trabalhar isso aqui bem esmiuçado e vocês vão seguindo comigo aqui nessa questão dos slides, tá? Então, são esses 4 pontos aqui. Lembrando que texto é um tecido, né? A coesão bem utilizada permite a eficácia na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, do entendimento. Sem coesão não há texto, tá? Sem coesão não é possível a coerência. E a coerência vai ser um outro conteúdo a ser estudado posteriormente, porque se faz coerência sem coesão, mas coesão sem coerência não rola. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego dos conectivos, sinônimos, dentre outros. Tudo isso para evitar aquela famosa não deve repetir palavras dentro de um texto, tá? Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quais são esses segmentos do texto? Né? Começam entre as palavras, depois vai crescendo essa proporção, indo para períodos, orações, né? E depois os parágrafos, tá? Que vão interligando aí, formando o seu texto, o seu tecido. Quando o texto é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Isso é fato, né, gente? Então, vamos falar da primeira coesão, tá? Que é a referencial, tá? É a que é mais utilizada, mais fácil, justamente para evitar esse processo, né, de repetição de palavras. É um mecanismo de coesão que colabora com a textualidade através do uso dos elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações ou períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente textual, tá? Então, enquanto o termo que o remete é denominado correferente. Como assim? Gente, imagina um texto cheio de palavras repetidas, né? Parece até aquela você. Lembra? Funk? Não, tá? Não pode ter repetição de palavras. Então, eu tenho que usar os mecanismos como fora falado aqui acima, tá? Como é que eu vou fazer esse processo? Usando pronomes, isso mais pra frente a gente vai ver, tá? Pronomes, sinônimos, antônimos, tá? Até mesmo a omissão das palavras, tudo isso para evitar a repetição delas. Seguindo. Sua função é extremamente importante para a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Isso tem que ficar claro, porque se não houver, principalmente a questão da ambiguidade, quando utilizamos muitas vezes a questão do pronome relativo, tá? Tem que ter um certo cuidado por conta dessa questão da ambiguidade.
Mas aqui tem um exemplo bem simples para a gente ver que ocorreu aqui um processo de referência, que é um conceito que nós já temos na nossa gramática imanente, né? Mas que a gente, sem perceber, a gente utiliza sem saber que se trata da coesão referencial. Exemplo, Sara saiu essa manhã de casa, ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. De acordo com o exemplo, o termo ela retoma o sujeito Sara, evitando assim a repetição desnecessária. Então, prossigamos. Ok, tudo bem? Acho que sim, né? A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras e os mecanismos são os mais utilizados a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Tudo isso porque vai usar o referente e o correferente. Vai vir a palavra e depois uma outra para retomar essa palavra, tá? A anáfora retoma um referente por meio de um elemento coesivo que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. E aí tem esse exemplo aí, tá? Que você vai ver e vai retomar uma única palavra. Em relação, tá? Esses termos em negritos vão retomar essa palavra que é a pessoa, o personagem que é retratado no texto, tá? Vamos ler? De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuida dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Então, ó, o dela, que é a preposição mais o pronome pessoal do caso reto, o lá, que é uma variação do a, pronome oblíquo, e o a, que é o pronome, mais uma vez o pronome oblíquo, mas você vê que vem de forma diversificada, tá? É um mecanismo de coesão referencial, tá? Então a anáfora sempre vai ser isso, vai ter uma palavra, mas essa coesão referencial, a anáfora só vai acontecer se eu me remeto, tá, a uma palavra que fora dita anteriormente. E agora vamos para a questão da catáfora. Catáfora já é o inverso, tá? Antecipa-se o referente, ou seja, tá? O referente textual surge após o elemento coesivo. Muitas pessoas usam mais a anáfora do que a catáfora, porque é um mecanismo mais complexo, né? Pouco utilizado. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos, tá? Por exemplo, há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. É só vocês lembrarem do aposto, tá? Do aposto explicativo, que é diferente porque aqui você vê aqui a palavra meio que indeterminada, né? Esse coisas aqui está tendo função de um pronome demonstrativo indefinido. É uma ideia vaga. Então, eu quero explicar, eu quero retomar essa palavra porque eu vou falar quais são. Para evitar repetição de palavra coisas, eu mostro quais são as coisas. Entenderam? Continuando. Aí, partimos para a elipse, né? Existe a elipse assim também como a zeugma. Vocês estudaram isso no semestre passado, que é uma figura de linguagem que coopera para essa questão da conexão, de uma coesão efetiva. Então, a elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, aqui, a omissão, né, do pronome eu, tá? A omissão do pronome eu
está presente. Ah, professora, mas você colocou um trecho que tem aqui o sou. Licença poética, se trata de uma poesia, tá? A gente está falando de mecanismos que a gente pode utilizar em todos os textos, tá? Dissertativos, narrativos, lógico que o foco esse ano é para o dissertativo argumentativo, tanto para o ERJ quanto para o Enem, né? Então, esse trecho aqui é da Cecília Meirelles e, como comentado, omissão do pronome eu. Vamos avançar então. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição no mesmo item lexical, por ter sinônimos ou mesmo por nomes genéricos, coisas, gente, negócio, etc. Então, vocês vão perguntar, professora, o que é item lexical? Léxico tem a ver com palavra, o sentido da palavra, o radical, a essência da palavra. Qual é o significado daquela palavra, tá? É isso que a gente vai trazer quando vocês virem, que vocês já viram em algum momento, né, esse termo lexical. Lexical não tem nada mais, nada menos do que o vocábulo em si, tá? E o seu significado. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então, você está vendo a questão da cada um? Cada um. Cada um, tá vendo? Isso aí é só para reiterar. Lógico que, é como eu disse anteriormente, isso não faz parte de uma tipologia específica. A gente está falando da coesão textual como um todo. É só para vocês virem cada processo, tá? Cada processo de coesão textual que acontece nessa ligação, nessa concatenação. A gente está trabalhando coesão textual, não apenas no texto dissertativo. Tira um pouquinho hoje só o foco, tá? Para a dissertação. A gente está trabalhando o mecanismo textual para diferentes tipologias textuais, tá bom? Lógico que vocês vão escolher quais mecanismos que vão pertencer àquela tipologia, tá? Avançando. Próximo, né? Próxima classificação de coesão é a sequencial, tá? Essa sim, ela é mais pertinente para todos os textos, mas a gente tem que ter um certo cuidado com as escolhas, né? Porque já há uma estrutura para a questão da dissertação, e aí você vai fazer se conhecer de vários mecanismos até para você evitar a repetição destes, tá? Então, continuando aqui, é um recurso que colabora com a evolução textual apontando a passagem do tempo, tá? Há uma evolução, uma progressão. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Dessa maneira, a coesão sexual Deletem. A coesão sequencial colabora com a estrutura textual, uma vez que auxilia na articulação das palavras e frases dentro de um texto. Por sua vez, se não for utilizada de maneira correta, prejudicará o entendimento do texto. Então, vamos dar sequência que está bem facinho, né? Vai auxiliar nessa questão, nessa conjectura, né? De retomar, de ficar entre as orações, no início dos parágrafos, tá? É isso aqui que a gente está falando, de uma sequência, de uma progressão de ideias. Para compreender melhor o conceito de coesão sequencial, leia o trecho abaixo, extraído da obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. É uma obra realista que já falei para vocês lerem algumas vezes, mas poucos me deram ouvidos. Mas tudo bem. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo.
E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Então, por que eu coloquei essas palavras em negritos aí, que a gente abordou essas palavras em negritos? Para vocês virem a evolução que há, né? Sem perceber, a gente sabe que o verbo ele é carregado de ação. E essas ações, vocês podem observar que vai retomando o quê? Uma sequência, uma progressão, tá? Nessa narrativa aí. Então, isso determina a passagem no tempo do texto, tá? Aí são aqueles verbos que eu falei, olha, enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, estava estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava e dormia. Então, por esse motivo, a coesão sequencial é um elemento que organiza os fatos do tempo no texto. E como é feita por marcadores verbais, é estabelecida pelas conjugações no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito do indicativo, né? Pretérito perfeito é um passado recente, né? Que próximo, o mais que perfeito é um passado que faz alusão a um outro passado, passado dentro do passado, aquele passado que eu falo que é o mais romântico, a gente mais utiliza, né, em textos narrativos, romances, que sou romântica, vamos lá. Pretérito imperfeito é aquele passado mais distante por um longo tempo utilizado. Por exemplo, gente, se eu falo que eu vendi, pretérito perfeito. Eu vendera, passado se remetendo a outro passado. E o pretérito imperfeito, que é um passado de naquele tempo eu vendia, tá? Então, você vê que ele tratou, a pessoa que fez, né, o Aloysio, ele se preocupou em usar, tá? Propositalmente cada tempo para demonstrar essa passagem, tá? Não é por acaso que as pessoas colocam usam os 3 tipos de passado. Isso é domínio do tempo. Ele quer de fato ali, ó, detalhadamente mostrar cada situação, cada ação em determinados passados. Isso é lindo. Então, vamos dar continuidade. A coesão sequencial também atua com o uso... Gente, essa palavra não quer sair da minha boca. Vamos lá. A coesão sequencial também atua com o uso dos conectivos. Sem ela, o texto não é linear e a mensagem pode não ser compreendida. Então, olha só, quando eu uso não obstante, não sei o significado dele, eu tenho que ter cuidado, porque se eu peco, eu perco toda a estrutura textual, tá? Não obstante, ao lado dele, a crioula roncava de papo para o ar, corda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance lentamente, acentuando-se. Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase, que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Nos trechos acima também extraídos, a gente pode perceber, né, que houve aqui, ó, tá? Logo no início do parágrafo, entre os períodos, tá vendo? Aqui o próximo E, entre as orações, tá? Entre as orações, tá? Aqui é no início do parágrafo, entre os períodos,
entre as orações, tá? O processo aqui de sequência. Cada um tem um significado respectivo, tá? Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Então, a gente vê aqui, tá? Nos trechos, assim, ainda da obra O Cortiço, essa sequência, tá? Apresentada através de conexão, de conjunções, tá? O não obstante, o mais, no entanto, tem a mesma ideia de oposição, tá? E o e de adição. Continuando. Continuando por quê, né, gente? Finalizamos. Erro técnico, porque temos mais uma bateria de exercícios aí para vocês, tá? Todos de concursos para a gente visar mesmo a esse tipo de avaliação, que é o que nos interessa no momento, né? Crucial. E aí deixo para vocês a fala do Dory. Não importa o que aconteça, continue a nadar. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus e força. Vai passar.